Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta segunda-feira, 9 de dezembro, 6 e pouco da manhã. Nunca a TV Sounic fez um programa tão cedo. E isso tem uma explicação muito simples. Acordei mais cedo, faço o programa mais cedo. Caí da cama às 5:30 da manhã. Agora são 6 e pouco. A Padaria Real ainda não abriu. A Banca Real ainda não abriu. O Parque da Sabesp continua fechado. Mas eu já estou aqui. Espero que vocês também estejam. Se não estiverem é porque estão dormindo, é claro. Ninguém é obrigado a saber que o meu programa ia começar tão cedo hoje. Mas já tem gente aqui. Salomão Cavalcante está aqui, Adriana Bonita Aziz, Ana Teixeira Lula, Marli Fontenelle. Bom dia, bom dia, bom dia. O Globo ainda não chegou, mas nem a banca abriu. Nem a banca do Alex abriu. Mira Fávero, mas vocês já estão aqui. Natalina Aparecida, Adriana Bonita Aziz, parei de fumar, estou cheio de energia. Maria Cristina Almeida, bom dia Alex, cheguei de Portugal. Natalina Aparecida, cheguei de Portugal. Marli Fontenelle, Fortaleza, bom dia, bom dia. Bom, vamos aqui então. Excepcionalmente vou ver pela primeira vez na minha vida a Padaria Real abrir. Pela primeira vez vou ver também a Banca Real abrir. Consegui chegar antes da banca e da padaria. Natalina disse que mesmo de lá de Portugal assistia. Ela chegou de Portugal, mas de Portugal também assistia à TV Sounic. Muito obrigado pela excepcional audiência de ontem. Marli Fontenelle pergunta se não é perigoso onde eu estou. Não, estou exatamente na frente da Padaria Real, um lugar muito seguro. Não há nenhum problema aqui. E os trabalhadores que entram mais cedo no serviço já estão aqui passando pela rua, os ônibus estão circulando, e essa é um cenário diferente, é um cenário de São Paulo antes das 7. Cádiz Ângel, Daniel Augusto da Silva, Cádiz Ângel de Porto Alegre, bom dia Porto Alegre. Manchete da Folha de São Paulo, Lula pediu obra em Cuba, afirma Marcelo Odebrecht. Na primeira entrevista concedida desde que foi preso pela Lava Jato em junho de 2015, Natalina Aparecida Casaroto, estou acordando e nem levantei, boa surpresa acordar com você, abraço. Acorde com a TV Sounic. Então, Marcelo Odebrecht relatou a Folha, entrevista do Marcelo Odebrecht à Folha, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à sua empreiteira o desenvolvimento de projeto de infraestrutura em Cuba. Moro se firma como o mais bem avaliado no Ministério. Sérgio Moro da Justiça consolidou-se como o ministro mais bem avaliado no primeiro ano do governo Bolsonaro, com aprovação maior do que a do próprio presidente. Isso é perigoso para ele. Isso é perigoso para ele, que o Bolsonaro não gosta de ninguém que seja mais popular que ele, que apareça mais do que ele, etc, etc. Antônio Juquital, Minas Gerais. Natalina Aparecida. Brasil cai uma posição em ranking de desenvolvimento. Brasil não enviará emissário à posse de Fernandes. Isso é um grande absurdo. Jair Bolsonaro não enviará representante brasileiro para a posse de Alberto Fernandes
que será amanhã, dia 10. Bolsonaro mudou de ideia após Rodrigo Maia ter viajado para a Argentina e se reunido na semana passada com o presidente argentino eleito. Pois é, eu imaginei que a visita do Rodrigo Maia quebraria o gelo e faria o Bolsonaro perceber que as relações diplomáticas e comerciais com a Argentina são muito importantes para os dois países e têm que ser mantidas. Bolsonaro optou pelo caminho inverso, pelo caminho oposto, que é o caminho do confronto. Quer mostrar desde já que não gosta do governo argentino. E isso é muito ruim para os dois países. Folha de São Paulo, Evo e Salvini. Escreve Marcos André Melo. Passaram-se já 3 meses que Matteo Salvini perdeu o cargo de vice-primeiro-ministro, que acumulava com a pasta da Justiça na Itália. Sua jogada política malogrou. Apostava que a moção de desconfiança que apresentou levasse a uma nova eleição em que seria vitorioso. Il Capitano, que encarnava mais que ninguém a figura de líder populista radical, perdeu. Mas o episódio não deixou traumas ou qualquer tensão institucional na Itália. Evo Morales caiu em meio a protestos de massa contra a fraude nas eleições presidenciais. O Tribunal Constitucional, que deveria arbitrar o conflito, estava desmoralizado, desde que chancelou a candidatura de Evo pela 4ª vez. Em ambos os países, líderes populistas foram derrotados. Mas no caso da Bolívia, ela envolveu a violação de regras, não há surpresas. O que ocorreu foi uma regressão à média, à instabilidade crônica. Prioridades, escreve o colunista Leandro Colom. Os brasileiros desconfiam das declarações de Jair Bolsonaro, mas estão otimistas com a economia. E os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes lideram como os mais conhecidos da esplanada ao término do primeiro ano do governo. Bolsonaro entrará em 2020 sem o benefício de poder cometer erros comuns de um começo de gestão. Ademais, o presidente precisará controlar seus desejos de conduzir impulsiva e desmedidamente temas de relevância interna e externa, como esse, de não mandar, além de não ir à posse. Bom dia. Além de não ir à posse de Alberto Fernandes, a indelicadeza de não mandar nenhum representante do governo para a posse de Fernandes. É uma afronta, jamais aconteceu uma coisa dessa. Em relação à Argentina com o Brasil, em relação do Brasil com a Argentina. O Datafolha mostra que os brasileiros estão preocupados com o desemprego, a melhoria da saúde e da educação, o desempenho da economia e o crescimento do país, e fiam-se nas expectativas em torno dos ministros da Economia e da Justiça. No caso de Moro, menos pela performance na pasta e mais pelo rescaldo de popularidade que o ex-juiz da Lava Jato levou para Brasília. A dificuldade em aprovar no Congresso suas bandeiras do pacote anticrime e o vazamento de mensagens trocadas com integrantes da operação não abalaram a imagem de Moro. Ao mesmo tempo, o ministro parece ter superado os estranhamentos políticos com Bolsonaro, sendo inclusive cotado para uma eventual vaga de vice na chapa para 2022. Segundo o Datafolha, 43% dos brasileiros acham que a economia vai melhorar no curto prazo. A taxa de aprovação do trabalho da equipe de Paulo Guedes subiu de 20% para 25%. Guedes deveria aproveitar os dados da pesquisa para entender que seu trabalho é tentar tirar o país do atoleiro, avançar nas reformas e não sair por aí falando barbaridades autoritárias, como a da volta do AI-5. Assim como Bolsonaro poderia refletir, se é que costuma fazê-lo, sobre o índice de 80% da população
que diz desconfiar de suas declarações. Não à toa, 28% avaliam que seu comportamento nunca é condizente com o cargo de presidente e 25% acham que ele se comporta adequadamente apenas algumas vezes. O Datafolha reforça as prioridades urgentes do país e a necessidade de Bolsonaro cuidar somente delas. Vamos lá, outros colunistas da Folha de São Paulo. Padaria Real fechada ainda, a banca do Alex fechada ainda. Já chegou a encomenda da padaria, porque essa é a única padaria que não fabrica pão. Estão todos aqui, como eu, esperando a Padaria Real abrir. Coluna Painel. Então é o seguinte, agora que eu estou vendo que a Daniela Lima, além de sair do Roda Viva, saiu também da Folha e foi contratada pela CNN. Quem responde agora pelo painel é o Fábio Zanini, que está aqui como interino. Mudança de marés. Integrantes do PT e de movimentos de esquerda já discutem internamente os possíveis efeitos políticos de uma melhora da economia em 2020. Alguns recomendam cuidado com o discurso de que tudo vai mal, pois há risco de se perder o lastro. A percepção é que o resultado positivo do PIB no terceiro trimestre, divulgado semana passada, e a chegada do 13º salário ajudaram a construir um ambiente que contribuiu para estancar a reprovação de Jair Bolsonaro. Como mostrou o Datafolha, a reprovação ao governo oscilou de 38% em agosto para 36% agora. Já a expectativa de que a economia vai melhorar foi de 40% para 43%. Na avaliação de um destacado petista, ainda que não haja uma melhora vertiginosa da economia, não é útil torcer pelo pior cenário, pois uma frustração pode se voltar contra toda a classe política. O convencimento, diz ele, deve se dar pela oferta de uma melhor opção, não pelo fracasso do governo. Essa é uma grande questão em debate e eu concordo com essa posição de que temos que ver a realidade, se a situação econômica melhora na percepção da população. É bobagem brigar com a notícia. Sempre me disseram isso quando eu comecei no jornalismo, e quem me dizia isso era Hamilton Almeida Filho, um grande jornalista que morreu prematuramente, que aos 16 anos ganhou o prêmio ESSO. Ele sempre dizia, não briga com a notícia, não adianta brigar com a notícia. A saída de Lula da prisão no início de novembro também pode ter sido um dos ingredientes que deram alento a Bolsonaro neste Datafolha. Na visão de um petista, ainda é grande a aversão ao ex-presidente e ao PT. E essas são as consequências da nova situação política do Brasil. Cortejada pelo PSDB, Tabata Amaral não poupou críticas à atuação da Polícia Militar do governador João Dória em Paraisópolis. O que aconteceu com aqueles jovens por causa de uma ação policial desastrosa é inaceitável e deve ser respondido com soluções concretas, como seria se tivesse acontecido em qualquer bairro nobre da cidade. E o baile funk deste final de semana foi totalmente pacífico, porque a PM não interviu e houve um minuto de silêncio, é claro,
em respeito às mortes de 9 jovens na semana passada. Está aqui em Paraisópolis, baile homenageia os 9 mortos. Por 1 minuto, na madrugada de domingo, houve completo silêncio no baile da DZ7, em Paraisópolis. Desligadas as caixas de som que tocavam funk, ecoaram os nomes dos 9 jovens que morreram ali exatamente 1 semana antes, durante a ação da Polícia Militar, que ainda não foi devidamente explicada, nem pela polícia, nem pelo governo. Assassinato de 9 jovens inocentes e desarmados. Como é que a polícia militar usa violência, usa bomba de gás lacrimogêneo contra uma população jovem e desarmada e que não estava atacando ninguém, não estava provocando nenhum ato de violência. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Nada assusta mais os corruptos que os olhos da imprensa. Dia Mundial de Combate à Corrupção. Nada assusta mais os corruptos que os olhos da imprensa. Então, como eu estava falando, a bela Daniela Lima, bela, competente, simpática, que apresentava o Roda Viva e trabalhava na Folha de São Paulo, foi contratada pela CNN. Parabéns à jovem Daniela Lima, jovem e talentosa, que deverá ter uma longa carreira na televisão. E quem perdeu foi o Roda Viva, foi a TV Cultura, a Folha de São Paulo, que não contará mais com o talento da Daniela Lima. Hoje eu vou ver que horas abre a banca do Alex. Eu nunca cheguei antes da banca aqui, nem nunca antes da Padaria Real. Vamos ver se tem mais mensagens. Será que alguém mais já acordou? Os telespectadores da TV Sounic não estão acostumados a um programa a essa hora, nem eu estava acostumado, mas é que acordei mais cedo e pronto. Marli Fontenelle, Moro vai colocar as milicianas no bolso e tomar a presidência. Ronaldo Cristina, bom dia meu amor, um abraço do Recife, bom dia Recife. Cecília Costa também está aqui, bom dia. Marli Fontenelle, não vai fazer falta. Sei de quem ela está falando. Cristina Rodrigues Smigel, bom dia, sempre é muito bom ouvir seus comentários. Canta uma paródia hoje, um abraço. Vou cantar. Natalina Aparecida Casarolo, Ministério de Incompetente, ser eleito melhor, uma piada tonta. Marli Fontenelle, Moro fascista. Adriana Bonita Aziz, Bolsonaro tem que parar de atacar a Argentina, porque ele não fala mal do Chile. Natalina Aparecida Cesarolo, Bolsonaro tem que parasitar. Marco Schneider, os Master já está acordado. Comando da Madrugada, em homenagem a Goulart de Andrade, isso mesmo. Está abrindo agora a Padaria Real. Atenção, abriu a primeira porta da Padaria Real. Vera Lúcia de Almeida, bom dia, muito cedo para estar na rua. Natalina Aparecida Casarolo, o Bolsonaro tem que parar de parasitar. Adão dos Santos dá um bom dia. Cade Janja, Alex querido, gostaria de saber se morreu na casca. Todo aquele bafafá em torno de Carluxo mandar matar Marielle. Nunca mais ouvi falar nada sobre, vai virar pizza. Bom, as investigações continuam. Adriana Bonita Aziz, mais um bom dia. Adão dos Santos também dá bom dia para Adriana. Adriana elogia o nome do Adão. Adão foi feliz porque não teve sogra.
Adão foi feliz porque Adão, meu querido Adão. Agora eu tô lembrando de uma marchinha de carnaval com Adão. Adão, meu querido Adão. Vamos dar likes, diz Natalina. Muito bem, isso mesmo. Luiz Valzenir, bom dia. Alexon Nick, de Fortaleza. Adão dos Santos, boa semana a todos. Natalina, Adriana, Zenaide Maria Bertoli está aqui. Jane Flores, caí da cama, estou aqui. Bom dia, Alex, bom dia. Adriana Bonita Aziz, vou tomar um baninho, já volto. Vai e volta. Adão dos Santos, hoje é um bom dia para prender esses milicianos que mandaram matar Maria. Sábia Daniela Guedes, bonjour. Inês Oludê vai, como é que é? Vai evitar de ter azar na posse. Essa em Bolsonaro, Alberto não terá azar na posse. Patrícia Campos, bom dia. Genivaldo Torres Souza, bom dia, Alex. Em que Brasil essa economia está melhorando? Tabata e Freixo, escreve Celso Rocha de Barros. Mas é o seguinte, essas melhoras que as pesquisas detectam nem sempre representam melhoras na nossa mesa, né? São melhoras estatísticas. E a melhoria estatística é aquela que é uma média para todos, né? Mas é claro que até essa pesquisa chegar à nossa mesa demora, ou chegar ao nosso bolso demora. Isso é uma expectativa otimista apenas, viu? O problema da política de esquerda em tempos de Bolsonaro, escreve Celso Rocha de Barros. A esquerda, que tem que enfrentar pela primeira vez um governo de extrema-direita, está encontrando dificuldades para achar um rumo. Na última quarta-feira, o deputado Marcelo Freixo comemorou a aprovação do pacote anticrime de Sérgio Moro, seu excludente de ilicitude, a prisão em segunda instância e o plea bargain. O deputado, que participou do grupo de trabalho responsável pelo projeto na Câmara dos Deputados, votou a favor do projeto resultante dessas exclusões e comemorou as modificações que conseguiu garantir através da negociação parlamentar. Além de Freixo, a maior parte da esquerda também votou a favor do projeto modificado. Parte da militância de esquerda criticou a comemoração de Freixo. A deputada Talíria Petroni, também do PSOL Fluminense, votou contra o pacote. Publicou um texto em seu site em que reconhecia o valor das modificações, mas argumentava que o que ficou ainda é ruim. Petroni cita exemplos de medidas de fato perigosas que foram mantidas no pacote, como a possibilidade de gravar conversas entre cliente e advogado. Não tenho a menor dúvida de que Freixo concorda que o pacote aprovado ainda inclui coisas ruins. Seu argumento, que considero correto, é que o pacote seria pior se não fosse a negociação conduzida pela esquerda no Congresso, em aliança com partidos de centro-direita. A esquerda é minoritária no Congresso. Nesse contexto, a discussão sobre propostas ideais são só exercícios teóricos. No curto prazo, parece claro que a versão sem o voto da esquerda mataria mais gente. Se a esquerda optasse por votar contra o pacote para reafirmar sua posição, isso só geraria frutos positivos se e quando esse gesto de protesto se convertesse em maioria parlamentar e uma lei melhor. Até lá, quanta gente a mais morreria? Críticos de Freixo apontam que o voto a favor do projeto modificado confere legitimidade a uma visão de segurança pública baseada exclusivamente na repressão sem controle. É um risco, mas a escolha era entre esse risco e a certeza de que o excludente de ilicitude mataria muita gente. E a luta para tornar a repressão ao crime mais inteligente e menos injusta não acaba aqui. É difícil não notar
a semelhança entre o voto de Freixo no pacote anticrime e o voto da deputada Tabata Amaral na reforma da Previdência. A deputada paulista também votou por um projeto que era muito superior ao de Paulo Guedes. Também se aproximou da centro-direita de Rodrigo Maia para evitar um desastre bolsonarista. Também foi criticada pela esquerda. Há diferenças entre os dois casos. Freixo pode dizer com razão que, se o projeto modificado não fosse aprovado, um pior seria apresentado, o que não era tão claro no caso de Tabata Amaral. Mas Tabata pode dizer com razão que havia muito mais razão para aprovar a reforma da Previdência do que o pacote anticrime. O que os dois casos têm em comum é o problema da política de esquerda em tempos de Bolsonaro. Qualquer participação no jogo pode sim normalizar o autoritarismo do presidente da República, mas sair do jogo pode deixar a oposição institucional inteiramente na mão de uma centro-direita que entra com o braço amarrado pelo apoio a Guedes. Em um contexto muito difícil, em que posições contrárias também merecem ser levadas em conta, acho que tanto Tabata Amaral quanto Marcelo Freixo votaram certo e gostaria de uma esquerda que incluísse os dois. Eu também. O inimigo da esquerda não é Tabata Amaral, é Bolsonaro. O inimigo da esquerda não é nem mesmo Fernando Henrique Cardoso. O inimigo da esquerda não é Ciro Gomes. O inimigo da esquerda é esse governo de extrema-direita, comandado por Jair Bolsonaro. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair, larararara. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair. Ah, não cai, não deixa não, você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir, não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair, larararara. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair. Ah, não cai, não deixa não, você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir, não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair. Ação contra a PSL tenta levar verba para a Aliança da Bala. Advogados de Bolsonaro apostam em representações na PGR para garantir mandato de deputados e dinheiro de fundo. Ele quer levar deputados e quer levar a grana para o novo partido. O presidente Jair Bolsonaro aposta na atuação da PGR, do Augusto Aras, para garantir que um grupo de cerca de 20 deputados migrem do PSL, seu antigo partido, para a Aliança pelo Brasil, sua nova legenda, mantendo os mandatos e as respectivas fatias dos fundos partidário e eleitoral. Está abrindo a padaria real, está abrindo a banca real. A equipe jurídica que auxilia o clã Bolsonaro na criação da aliança pretende encaminhar nos próximos dias ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, os primeiros relatórios de uma auditoria que está sendo feita nas contas do PSL. Os documentos serão anexados a uma representação já levada à PGR em 30 de outubro. Nela, Bolsonaro pediu o bloqueio do fundo partidário do PSL e o afastamento do presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar. Alala, que escandalo. Passamos perto do Palácio da Alvorada, os 4 Bolsonaros tomavam laranjada. Alala, que escandalo. Nós somos do PSL, o partido do Bivar. Bivar,
Bivar, bivar, meu bom bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá. Bivar, meu bom bivar, alala, oh, 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 escandalou. O pedido aponta suspeita de enriquecimento ilícito dos dirigentes e dano ao erário. Bolsonaro solicitou à PGR que abra uma investigação para apuração dos indícios de ilegalidades na movimentação do dinheiro que é repassado ao PSL pelo TSE. Em nome da transparência, da moralidade, do resguardo e da proteção do patrimônio público. Como no fim de outubro, Bolsonaro ainda não havia batido o martelo sobre a saída do PSL, a ideia inicial de seus advogados era, por meio de ação civil pública, conseguir a destituição da direção do partido. Se fosse bem sucedida, a manobra poderia dar à família Bolsonaro o comando da legenda. Agora, diante da decisão de fundar a aliança, o objetivo final é provar que a atual direção do PSL não usou corretamente a verba do fundo e que, por isso, como gestor de dinheiro público, o grupo deve responder por improbidade administrativa. Quanto lixo, quanta porcaria, mais de 1000 bagaços no salão, os laranjas se estapeiam disputando a propina no meio da eleição. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano que eu vivo sem caixa 2. Oh, que destino atroz, aqui entre nós, não tem depois não, senhor. Né a mesma conta laranja do ano passado, eu quero a minha metade. Deposita agora, não me leva mal, sou do Laranjal. Deposita agora, não me deixa mal, sou do Laranjal. O Bolsonaro quer se desvincular do Laranjal, mas não consegue, porque a campanha dele foi toda feita dentro do Laranjal. E o Caixa 2 do Laranjal, é claro que espirrou na campanha do Bolsonaro. É por isso que ele está fugindo do PSL. Pegaram Bolsonaro chupando uma laranja. E cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Pegaram Bolsonaro chupando uma laranja. E cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Bolsonaro desiste de mandar ministro à posse de Fernandes. Será a primeira vez em ao menos 30 anos que o país não terá enviado ninguém à posse argentina. O presidente Jair Bolsonaro não enviará mais representante brasileiro para a posse de líder argentino amanhã. A desistência que amplia o mal-estar na relação com o futuro governante do principal parceiro comercial na América do Sul foi noticiada pelo jornal Clarim e confirmada pelo painel por integrantes do governo brasileiro. Bolsonaro disse neste fim de semana ao ministro da Cidadania, Osmar Terra, que ele não participará mais da solenidade. Bolsonaro mudou de ideia após o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ter viajado à Argentina e se reunido com Fernandes na semana passada. Como Maia levou à Argentina uma mensagem de Bolsonaro pregando a cooperação entre os dois países e a preservação dos acordos comerciais, o presidente brasileiro avaliou como desnecessário enviar outro representante para repetir um discurso com ênfase no pragmatismo. Antes de ir à Argentina na quinta-feira, Maia se encontrou com Bolsonaro
e o informou que faria visita. No sábado, ambos voltaram a se reunir no Palácio da Alvorada e, segundo assessores, trataram do assunto. Será a primeira vez, pelo menos desde 1989, que o Brasil não envia pelo menos um representante para uma posse na Argentina. É uma grande desfeita. Mesmo quando o presidente não pôde ir, chanceleres ou vices compareceram, exceção feita apenas ao período turbulento pós-crise de 2001, quando houve 5 presidentes em questão de dias, até porque as posses durante esse período eram rápidas, assim como as quedas. Em 2002, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso não compareceu à posse de Eduardo Duhalde, nomeado pelo Congresso Nacional após a renúncia de Adolfo Rodrigues Sá, ainda em meio à turbulência política. Antes de escolher Osmar Terra, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi cogitado para representar Bolsonaro. O presidente, porém, desistiu, porque o chanceler comparou Fernandes a uma matriosca, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro. Após a vitória do argentino, Bolsonaro afirmou que não iria a Buenos Aires para a cerimônia e não cumprimentou Fernandes pela vitória. Em novembro, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, comandada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, aprovou uma moção de repúdio a Fernandes. A proposta argumentava que o argentino, ao defender em agosto a soltura de Lula, questionava a lisura do sistema judicial do país. O petista deixou a prisão no início de novembro. Fernandes é aliado de Lula e ainda candidato visitou na prisão em Curitiba. Em sua campanha, Bolsonaro defendeu publicamente a reeleição de Maurício Macri, o que foi avaliado como um erro estratégico pelo núcleo moderado do Planalto. Mais mensagens. Helenice, você não leu meu comentário? Qual comentário, Helenice? Não vi teu comentário. Bonjour, Sávia. Onde está o comentário da Helenice? Oh, meu Deus. Você não leu meu comentário. Helenice, será que eu pulei teu comentário? Oriana Rodrigues Miguel, mas o grande problema deste governo é a retirada de direitos sociais da população e a criação de leis no intuito de se criar um estado de ditadura disfarçado de democracia. Mari Fontenelle, melhoras para quem? Para os ricos. Adriana Bonita Aziz, estive assistindo a Marielle, a mulher era muito poderosa, que a paz esteja sobre ela, que um dia se faça justiça. Adão dos Santos, acho que a justiça está próxima. Multicorem, bom dia. Adriana Bonita Aziz, tomara, querido. Natalina Aparecida Cesarolo, já há muitas leis anticrime. Esse pacote é pirotecnia. Adão dos Santos, sim, ela era muito boa. Adão dos Santos, Tomara Alex, Adriana Bonita Aziz, Dália Alex. Multicorem, todos os inimigos da esquerda, dentro de suas especificidades. Fátima Roberto, bom dia de Santo André. Carlos Murac também caiu da cama. Natalina Aparecida, adoro as paródias, faço já um CD para o carnaval com elas. Terminei ontem o e-book Paródias do Sonic. Em breve vocês terão esse e-book à disposição. Multicom, tem que fazer um CD, é exato. Adriana Bonita Aziz, concordo, Alex deve gravar essas paródias, vai tocar fogo no carnaval. Natalina Aparecida, chama aquela da família que faz paródias para compor o fundo musical. Graça Tavares, bom dia, Alex. Natalina, vou fazer um café, estão servidos. Obrigado, Natália. Bolsonaro atolado nas laranjas. Natalina Aparecida, temos que dar as mãos. Adriana Bonita Aziz, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto.
Cristina Rocha, bom dia, querido. Minha mãe acabou de dizer que tens voz de jovem. Mal sabe ela que tu és jovem. Natalina Aparecida Cesarolo, isso mesmo. Dar as mãos também nos dá força para a batalha. Adriana Bonita Aziz, exato, querida. Nossa união é temida pelos nossos inimigos. Natália Brito, bom dia. Comecei cedo hoje. Natalina, sim, Adriana, mas eles são muito surdos e baixos, não têm capacidade de argumentar e só atacam. Adriana Bonita Aziz, vixe, quando isso vai mudar? Todo esse ódio tão tóxico. Ricardo Soares de Carvalho, Alex, bom dia. Você chegando agora do rock? Não, chegando agora diretamente da cama. Acordei hoje excepcionalmente às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Nunca aconteceu. Mas hoje foi assim, então resolvi fazer o programa mais cedo para aproveitar o dia. Carpe diem, como se dizia antigamente. Vamos aproveitar o dia, começando, abrindo a TV Soulnick mais cedo. Eu pensei que não ia ter ninguém assistindo, que vocês acordam mais tarde, mas vejo que não. Vejo que vocês também estão aí. Vamos ver aqui a Mônica Bergamo. A ministra Damares Alves, da Mulher... A ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, decidiu abrir o canal Disque 100 para que também os professores façam denúncias contra pais que não acompanham a vida escolar de seus filhos. A medida será implantada em 2020. Professor denunciando pai, pai denunciando professor. Não é esse o caminho da educação. O caminho da educação não é a denúncia. É o entendimento, é a conversa, é a ampla visão, é acabar com o preconceito. Essa Damares Alves só pensa em punições. Há algumas semanas, a ministra causou polêmica ao afirmar que criaria um canal para que pais denunciassem professores que nas aulas atentem contra a moral, a religião e a ética da família. O corregedor-geral da PM, Marcelino Fernandes, afirma que o órgão será firme na investigação sobre a atuação da polícia na favela de Paraisópolis. Não aliviaremos em nada, nosso regulamento é rígido e essa sempre foi a postura institucional. O clima de animosidade na Assembleia Legislativa de São Paulo no primeiro ano da atual legislatura surpreendeu a presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. Passou dos limites, afirmou a deputada Maria Lúcia Amari, que está em seu 5º mandato. Ela se refere ao episódio no qual os deputados Arthur Duval e Teonílio Barba quase se socaram durante uma discussão da reforma da Previdência. A atriz Débora Seco e a ex-prostituta Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, vão participar de uma conversa com o público antes da exibição do filme Bruna Surfistinha, em um telão montado na Praça das Artes em São Paulo no dia 18 de janeiro. O evento integra a programação do festival Verão Sem Censura, organizado pela Prefeitura de São Paulo, que propõe acolher todas as atividades culturais censuradas por órgãos ligados ao governo federal. Em julho, Bolsonaro criticou o patrocínio federal a produções audiovisuais que, segundo ele, fazem ativismo
e citou como exemplo o filme de Bruna Surfistinha. Tan, 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 tararara, tan, 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 tararara. É engraçado como as pessoas que a gente conhece mudam conforme o tempo vai passando. Alguns engordam, outros emagrecem, outros ficam menores, outros ficam de barba branca. Eu estou vendo aqui o Dácio Nitrini, como está gordo o Dácio Nitrini. Com o Dácio eu trabalhei em 1974 no jornal Ex. Agora tem aqui uma notícia do lançamento de um livro dele sobre Casper Libero. Casper Libero, jornalista que fez escola. Ele está bem gordo. Olhem o Dácio Nitrini. Ele era gordinho em 74, mas agora está bem rechonchudo. Nenhuma crítica, apenas uma constatação de como as pessoas mudam fisicamente durante a sua vida. O Globo ainda não chegou. Então vamos ler a Folha de São Paulo até o fim. Sofrência 2019, trilha sonora para um ano de rimas pobres. Ah, esse eu não vou ler. Esse artigo eu vou passar. Esse eu passo. Não achei interessante. Já li em diagonal e não vi nenhum interesse. Aqui na última página, a Folha de hoje traz: olá, bom dia, tudo bem? Mística e preconceito, escreve Luiz Felipe Pondé. Como não tem outra coisa para ler, vou ler o Pondé mesmo. Mística e preconceito, só acredita que as coisas sejam óbvias quem leu pouco, seja de que assunto for. Eu não gosto do Luiz Felipe Pondé, mas como o Globo ainda não chegou e não tem nada para ler, vamos ler o Luiz Felipe Pondé. Uma leitura sempre crítica do Luiz Felipe Pondé, é claro. Algumas palavras devemos usar com cuidado hoje em dia, devido ao ruído contínuo em que vivemos. A palavra mística é uma delas. Ela tem raízes no grego e, segundo o maior historiador da mística cristã em atividade, Bernard McGinn, sua primeira aparição no mundo cristão está associada à busca dos primeiros monges e padres gregos da Igreja, como Clemente de Alexandria e Orígenes, pelas camadas interpretativas escondidas. Aqui estaria o sentido originário grego na Bíblia. A palavra seguirá seu curso até chegar, por volta do século XVI, a ter o sentido que mais comumente se aplica nos estudos de espiritualidade na atualidade: experiência direta de Deus. Isso não significa que já no século XIII ou XIV não existissem pessoas na Europa, e não só nela, no cristianismo, ou mesmo antes, que relatassem alguma forma de cognitio Dei experimentalis, ou seja, um conhecimento de Deus baseado numa experiência e não no mero estudo das Sagradas Escrituras. A aceitação desses relatos pela hierarquia da Igreja era objeto de dúvida, de discussão ou mesmo de condenação pela Inquisição. O fato é que a interpretação de um relato desse tipo, por quem o ouve, não necessariamente o ratifica como sendo o que a pessoa mística diz que é. Dito de outra forma, não é evidente que quem ouve o místico falar acredite no que ele está dizendo. A literatura especializada está cheia de casos em que, ao contrário do que as místicas diziam,
seus interlocutores entendiam que elas, na verdade, tinham uma experiência direta com o diabo e não com Deus. Só acredita que as coisas sejam óbvias quem leu pouco, seja de que assunto for. Por exemplo, você pode achar, vendo um filme, que a pessoa que ouve o relato de uma jovem mística em Paris, em pleno século XIV, evidentemente teria que acreditar nela. E se não o faz, é por questão de gênero, de classe social ou de raça. A redução das dificuldades de interpretação de relatos místicos por parte de quem os ouve a categorias de poder político e econômico é típico de espíritos pobres de espírito. Redundância proposital. Não. Você pode se considerar a pessoa de cabeça mais aberta do mundo, mais sem preconceito, mais liberal em sentido moral, mais bem informada e tudo mais de bom. E ouvir um relato hoje que se enquadra perfeitamente no tipo de relato místico, feito na Idade Média por mulheres místicas, e achar que a pessoa diante de você é uma mentirosa, ou, no melhor das hipóteses, uma louca. Se a Idade Média queimava místicas, hoje nós as impregnamos de medicação psiquiátrica. Mesmo os inteligentinhos da esquizoanálise pensariam haver ali algo de regressivo. Pelo menos os medievais julgavam haver ali uma verdade, o diabo. Nós achamos haver ali apenas a miséria de um cérebro desordenado. Nesse caso, Deus está de fato morto. Este é um exemplo crasso de secularização. O sobrenatural migrou para a periferia do mundo cognitivo. Claro que nas instituições religiosas, como a Igreja Católica, permanece havendo espaço para as místicas e místicos. Mas, fora de instituições religiosas, entendemos que relatos do tipo Deus fala comigo ou sinto a presença de Jesus aqui nesta sala são menos objeto de crença do que uma conversa tipo mesa branca. Tem um encosto nessa sala. É mais fácil acreditar num preto velho à la Kardec do que na presença de Jesus em algum lugar. Há também a suspeita de que quem fala uma coisa dessas está fazendo proselitismo, está querendo levar gente para a igreja dela e faturar uma grana, ou se aproveitar sexualmente de alguém, ou é uma coitada vítima de pais opressores e perversos. O fato é que se você defender, por exemplo, o uso da maconha, você pode ser visto como alguém que está prestando alguma forma de serviço aos jovens. Se você defender a transexualidade, você estará trabalhando pela liberdade. Agora, se você defender a palavra de Deus, você estará sempre delirando ou se aproveitando dos outros. O fato é que o preconceito contra os místicos existe até hoje, só que agora ele é científico e progressista. Deus. Quem inventou Deus? Essa é a grande questão. Quem inventou Deus? Para mim foi Abraão. Abraão foi o primeiro místico. Abraão foi o primeiro a dizer, eu falei com Deus. E todo mundo acreditou. E a partir daí, todo mundo acreditou que havia um Deus que falava com Abraão. E só com Abraão. Agora, Deus fala com muita gente. Muita gente tem interlocução com Deus. Graça Tavares diz que eu caí da cama, caí mesmo. Graça Tavares também acordou cedo. Ricardo Soares de Carvalho, de que eu xingo ela, seu Zé, não sei quem você quer xingar. Não xinga não. Multi.corem, eu acordo cedo sempre, é uma satisfação encontrar Alex ou a TV. Muito obrigado. Multicorem, Damari só pensa em sexo, é isso mesmo.
Se você fosse maneira, ô pastora, não dizia tanta asneira, ô pastora. Jesus na goiabeira e meninos de azul, bebês lá da Holanda se masturbam com shampoo. O Darwin é idiota, o Olavo é da hora, ô cai fora. Se você fosse maneira, ô pastora, não dizia tanta asneira, ô pastora. Jesus na goiabeira e meninos de azul, bebês lá da Holanda se masturbam com shampoo. O Darwin é idiota, o Olavo é da hora, ô cai fora. Bom, já que o Globo ainda não chegou, eu vou aproveitar e ler a sessão de esportes, porque ontem terminou o Campeonato Brasileiro. E há muitos comentários acerca do fim do campeonato. Onde é que está a página de esportes da Folha? Onde escreve meu amigo Juca Kfouri. Ah, está aqui. E também meu amigo Paulo Vinícius Coelho. Dois grandes jornalistas. Paulo Vinícius Coelho, PVC, Juca Kfouri, que poderia ser o JK. Os coronéis derrubam os clubes, escreve Juca Kfouri. No Brasil, times de futebol dizem não ter donos, mas têm e fazem muito mal. Durante 2 décadas, o Corinthians teve apenas 2 presidentes. Vicente Mateus, simpático, humilde, folclórico e autoritário. E Vadielu, carrancudo, arrogante, perigoso e autoritário. Não é de hoje que padece com André Sanches, o que não iria se reeleger, e é claro, se reelegeu. O São Paulo começou sua crise no 3º e irregular mandato seguido de Juvenal Juvencio, um caudilho como poucos. Talvez o último deles. O Palmeiras conheceu o inferno sob Mustafa Contursi e agora tem uma dona disfarçada de patrocinadora, cujas debilidades começam a convencer até os incautos. O Santos viveu sob a tia Jorge Cury por 26 anos, mas teve a sorte de no 11º ano aparecer Pelé, responsável por tornar os outros 15 uma moleza. Assim tem sido no futebol brasileiro. O Vasco da Gama padece de Eurico Miranda até hoje e provavelmente padecerá ainda por algum tempo. O repórter Rodrigo Araújo, do Grupo Globo, observa que o Flamengo, apesar de já ter tido ladrões incompetentes, nunca teve um dono. É verdade. O Cruzeiro tem. Tem, aliás, no DNA uma vocação para ser comandado por famílias. Famílias. Deve, é fato, seu crescimento a Felício Brandi, que o presidiu por nada menos que 22 anos, entre 61 e 82. Depois, entre 85 e 94, virou propriedade dos Massi, os irmãos Benito, Salvador e César, presidentes do clube. Mas o grande assalto ainda estava por vir e veio nos irmãos Perrella, Zezé e Alvimar, que tomaram o Cruzeiro em 1995 e só foram largar sem largar em 2011. Tanto não largaram que Zezé está aí de novo, pontificando com sua ignorância, jogando para a plateia na tentativa de se eximir e esperando que o aliado e conselheiro Aécio Neves peça recontagem dos pontos do Campeonato Brasileiro. Perrella sabe que há no ar mais que os helicópteros de carreira e que, como o Cruzeiro caiu, a casa dele dificilmente ficará em pé.
Entre os coronéis nos clubes e capitanias hereditárias nas federações, não há futebol que resista. E quem tem o olho vira rei. Esse é o Juca Kfouri. Prancheta do PVC. Obcecado por vencer, Sampaoli atropela Flamengo. Santos 4, Flamengo 0. Esse é um mau presságio antes do jogo final do Flamengo. O problema é o seguinte: final de temporada, os jogadores estão exaustos e os do Flamengo também estão exaustos. Isso aí ficou claro no jogo de ontem. Ninguém aguenta tanto jogo durante o ano só. Sampaoli estava obcecado pela vitória contra o Flamengo. Ninguém disse que ele, por causa disso, poupou jogadores, como Carlos Sanches, reserva contra o Atlético Paraná no meio da semana. Ninguém prestou atenção à sua volúpia durante a semana. Mais uma das pessoas presentes ao treino de sábado afirmou que ele só pensava em vencer o Flamengo. O comportamento do Santos no primeiro tempo indica que o treinador conseguiu passar à equipe o desafio de vencer o campeão. Nos primeiros 45 minutos, 30% dos desarmes foram no ataque. O desenho era o mesmo de sempre, 4-1-4-1. O Flamengo mudou. Jorge Jesus escalou um 4-2-3-1, igual aos primeiros 12 minutos contra o River Plate, o tempo exato em que levou o primeiro gol. Eu não sei como é que os colunistas como o PVC conseguem enxergar 4-1-4-1, 4-2-3-1, se os jogadores durante o jogo ficam todos espalhados no campo. Tá certo que um fica mais para a direita, outro mais pela esquerda, mas flagrar esse 4-3-3, só no começo que é 4-3-3, porque quando dão o pontapé inicial, tá lá, 4-3-3. Depois, no meio do jogo, tudo fica misturado. Como é que esses colonistas conseguem enxergar 4-2-2, 4-3-3, 4-5-8? Eu não sei. Os rivais tentaram um jeito de parar o Flamengo. Marcaram a saída de bola com meias avançados, mas ninguém tinha conseguido igualar na intensidade. Em cada momento do jogo, todos os santistas tinham função. Foi diferente dos 3-0 para o Bahia, porque aquele era o 8º jogo de Jorge Jesus. Este foi o 37º. A queda da invencibilidade de 29 partidas não indica fragilidade para o Mundial. Eu acho que indica. Não é bom para o Flamengo ir para o Mundial depois de perder para o Santos de 4-0. É uma goleada. O requinte da quebra da série invicta teve Olé aos 31 minutos, com uma sequência de passes que levou mais de 1 minuto, sem o Flamengo encostar nela. O Liverpool terá a mesma forma de jogar, se houver o encontro entre eles. Esse estudo o Flamengo precisa ter. É porque tem as semifinais primeiramente, né? O Liverpool joga com a semifinal com o representante da Ásia e o Flamengo o representante da Oceania, ou vice-versa. E só se eles vencerem, é claro, eles se enfrentam na final. Não, esse estudo o Flamengo precisa ter, não porque perdeu para o Santos, nem porque caiu sua sequência invicta, mas porque se trata de um desafio entre um sul-americano, que não passou pela final sem prorrogação desde 2015, contra um europeu, que depois do caso Bosman, sem limite de estrangeiros, conta com os melhores jogadores e por isso ataca nos mundiais de clubes contra sul-americanos acuados. O Flamengo será diferente. O triunfo deste domingo dá ao Santos o vice-campeonato e mantém uma tradição do brasileiro. Nunca, mesmo com o torneio unificado,
Considerando desde 1959, houve 2 anos seguidos com 2 times iguais se revezando entre primeiro e segundo lugar. Não existe ainda hegemonia. Pode até haver espanholização em breve. Hoje não há. O trabalho do Santos foi melhor do que o dinheiro do Palmeiras. A obsessão de Sampaoli venceu o Flamengo de Jorge Jesus. E acabou o Campeonato Brasileiro, quando sujo alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que tem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras ganhou a partida fora Bolsonaro, Luiz Amorielo, José Avelar dá bom dia, Zizi Dunder, bom dia, ótima semana, Poços de Caldas, Pondé não, Pondé é um golpista, diz Multicorem, Adriana Bonita Aziz concorda, Antônio Santiago, bom dia, sábado Mário Lopes estará em Fortaleza, lançando o livro, você quis dizer talvez Mauro Lopes. Ricardo Soares de Carvalho, não sei, mas todos os povos antigos têm algum Deus. Cadijanjo, se você fala com Deus, você é religioso. Se Deus fala com você, é psicótico. Ninguém fala com Deus, pelo amor de Deus. José Augusto, dia com muito sol em João Pessoa. Festa de Moro e Dallagnol e o Brasil a naufragar, 1000 empresas a fechar. Tudo isso faz a Petrobras pedir privatização e então o emprego vai, o PIB cai. Vai faturar o Dallagnol com palestras sem parar, Lava Jato é o maná. Enquanto isso, o Moro vai tomar sol no Tio Sam e então o emprego vai e o PIB cai. O emprego vai, o PIB cai. Mais mensagens. Adriana Cópio, bom dia de São José dos Campos. Ricardo Soares de Carvalho concorda com Cádiz Angel. Adriana Bonita Aziz, todo mundo tem um Deus. Deus é tudo aquilo que uma pessoa dedica a sua vida. Adriana Bonita Aziz, o Deus do Moro é o poder. Carlos Rodrigues Smigel, a coluna de esportes deveria se chamar de futebol, pois ninguém fala dos outros esportes. Adriana Bonita Aziz, esses caras do futebol são milionários, mas não devolvem nada para a sociedade em forma de riqueza. Cauê Leite, bom dia. Cádiz Angel, o meu Colorado ganhou de virada ontem, o Grêmio perdeu. Tem jeito melhor de começar a semana no Rio Grande do Sul? Garanto que não. Abraço a todos. Antônia Maria da Silva, bom dia. Antônio Santiago Fortal, exatamente. Mauro Lopes em Fortaleza, sábado. Antônio Santiago Portal, aguarda ansioso o encontro da TV 247 em Fortaleza. Espero que com a presença de Alex Solnick. Verônica Nicolau, quando o povo brasileiro vai saber que o Moro é um mafioso? Adriana Bonita Aziz. Adriana Cop me bloqueou. Eu queria saber o que eu fiz para essa mulherada me odiar tanto. Opa! Que foi isso, Adriana Cop? Eu desbloqueei Adriana Bonita Aziz. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito obrigado. Bom, antes de tudo eu vou verificar se já chegou o Globo. Se chegou o Globo. Se chegou o Globo, eu vou ler. Se o Globo não chegou, vou encerrar a transmissão. Vou até a banca, não se preocupem, vou levar a câmera junto, porque eu só não levo a câmera para a cama.
Sabe quantas vezes ela me bloqueou? Que triste isso. Olá, bom dia. Puxa vida, Adriana Cópio, por que você... E vocês com o mesmo nome ainda, Adriana Cópio e Adriana Bonita Aziz, e Adriana Cópio bloqueou a Adriana Bonita Aziz. Por que você fez isso, Adriana Cópio? O preço da democracia, da liberdade é eterna vigilância. É isso mesmo. Deixa eu ver se já chegou o Globo. Eu acho que não. Xará, chegou o Globo? Vamos ver aqui em loco, na banca. Olha aqui a banca. Aqui deveria estar o Globo, mas ainda não está. A Adriana Bonita às vezes pergunta se está sendo... Por que é preta? Claro que não, Adriana. Todos merecem ser... Todos merecem participar, todos merecem estar aqui na TV Sounic. Cadê o Globo, Xará? Acabou de chegar. Cadê o Globo? Chegou mesmo? Acabou de chegar. Pô, que surpresa. Bom dia, bom dia. Pô, eu olhei aqui a banca, não vi o Globo, mas o Globo chegou. Muito bem. Muito bem, está aqui o Globo. Acabou de chegar. Fresquinho. Muito obrigado, fresquinho, bonitinho, limpinho. Eu já te pago, tá? Tá bom. Tá bom? Quer a banca? Deixa eu só... Hã? Quer levar a banca? Não. Pode levar. Não. Estou feliz aqui só com a TV Sounic. Então vamos ler o Globo. Xará, que horas são? Falando nisso. 7h30. Já estamos aqui, né? Eu já estou aqui. Eu cheguei antes de você hoje. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã em São Paulo. Acaba de chegar o Globo, então eu vou aproveitar. Espero que a bateria não descarregue. Vamos ler o Globo, que bom. Que bom que o Globo já está aqui. Com educação estagnada, país fica em 79º lugar no ranking do IDH. Fernando Gabeira, da busca da verdade após verdade, o novo século me desconcerta. Joaquim Ferreira dos Santos, foi preciso uma roda gigante para se ver que a terra não é plana. Cacá Diegues, ninguém nunca vai conseguir acabar com o cinema brasileiro, nunca. Artigo da Fernanda Diamante, uma das donas da Folha, amiga do meu filho. Elizabeth Bishop, lia a realidade com o olhar da crítica de costumes. Fernanda Diamante, amiga de infância do meu filho, amiga de adolescência do meu filho. Essa câmera tá torta ou essa calçada que é torta? A calçada, né? Deixa eu ver se eu consigo nivelar melhor. Acho que agora tá mais direitinho na horizontal. Vamos ver aqui o Globo com seus colunistas. 7h30 da manhã em São Paulo. Começa o dia, começa a semana, mas o ano está terminando. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Fernando Gabeira, vou pular. Vamos ler Fernanda Diamante, que eu nunca li.
Querida Fernanda Diamante, que nome lindo, né? Fernanda Diamante. No último dia 25 de novembro, a Flip anunciou a poeta americana Elizabeth Bishop como autora homenageada da edição de 2020. Em seguida, uma onda de protestos se espalhou pelas redes sociais, acusando a escritora de ter apoiado o golpe de 64 e pedindo o cancelamento da homenagem, principalmente em razão do cenário político brasileiro atual. Bishop não era uma autora propriamente politizada, como afirmam seus comentaristas, mas acho importante retornar à fonte que originou essa campanha. De fato, a poeta registrou em cartas a amigos algumas das opiniões que estão sendo replicadas. Quem lê na íntegra a carta de 4 de abril de 1964, escrita 3 dias depois da tomada do poder pelos militares, a da Nice Quick Revolution, traduzida de forma questionável no Brasil por Revolução Rápida e Bonita, pode destrinchar um pouco melhor o raciocínio que a levou a tal consideração. A frase parece expressar certo alívio quanto a uma expectativa de violência que ela tivesse, mas que não se concretizou naquele momento. Lota, a quem ela se refere abaixo, era sua companheira. Aspas, queridos Lovellzinhos, a Mary acaba de ler um telegrama de vocês pelo telefone, já que não vamos para Samambaia este final de semana. Não sei quando foi enviado, se conseguir respondo à tarde. Apesar de não saber muito o que dizer, está tudo bem, não estaria certo, nem calmo e em ordem tampouco. Reforma sim, comunismo não, nem mães católicas contra o comunismo. Reforma sim, comunismo não, seria razoável se eu estivesse me sentindo um pouco mais esperançosa. Bem, foi uma revolução fácil e rapidinha. Talvez uma tradução mais adequada, já que o Nice parece estar qualificando o quick, ou talvez agradavelmente rápida. Tudo acabou em menos de 48 horas. Na verdade, sentimos certo desapontamento, porque nos preparamos para viver colados no rádio e na TV, estocamos café, mais um erro da tradição original. Aquele foi o pior momento. Eu sabia que Lota estava lá dentro, do Palácio da Guanabara, onde toda a tensão militar estava concentrada. Ela insistiu em voltar para lá, ou eu achava que estivesse, não queria que fosse apanhada pelas tropas federais. Contudo, uma hora mais tarde, tudo havia terminado. Todo o exército veio e voltou-se contra Goulart. E ele já havia fugido, mas nós não sabíamos. Então uma enxurrada de pessoas saiu para as ruas. Chuvas de papel picado, bandeiras, música, etc. Saí de carro com um amigo para ver a cidade. Na calçada, um autêntico toque carioca. Homens grandes e peludos de calção de banho dançando feito loucos, sacudindo suas toalhas molhadas. A leitura que ela faz da realidade, e me parece clara, independentemente de suas inclinações políticas, é da crítica de costumes. A análise se estender para toda a produção epistolar da poeta, centenas de cartas, fica evidente sua enorme capacidade de produzir imagens, dar sentido a banalidades e minúcias, e descrever personalidades com perspicácia, muitas vezes com a espontaneidade de quem troca despreocupadamente mensagens com os amigos no WhatsApp. Jogaram pedra na Elizabeth Bishop, que é uma grande poeta, apoiando ou não o golpe de 64. Relação entre Polícia Federal e governo Bolsonaro se pacifica, diz o Globo. Nenhum colunista a mais hoje no Globo, porque é segunda-feira. Segunda-feira os jornais vêm mais magros.
É isso aí, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Esse é o Globo de hoje, onde o destaque é Cacá Diegues. Ninguém nunca vai conseguir acabar com o cinema brasileiro. Nunca. Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Por favor, se inscrevam, os que não se inscreveram, por favor, compartilhem. Os que puderem colaborar, temos aqui o projeto Catarse, contribuições mensais a partir de R$10, ou então o Superchat, vocês podem contribuir à vontade aqui, a quantia que vocês quiserem. Queridos amigos, queridas amigas, é sempre um prazer conversar com vocês. TV Sounic é o canal do diálogo. E lembrem-se, nem todo louco é ditador, mas todo ditador é um louco. Muito obrigado a todos. Até a próxima.